André Carvalho Ramos, boa tarde. Passaste os últimos dias, ou melhor, o fim de semana e o início da semana em Pedrógão Grande e depois de já lá teres passado naturalmente as últimas semanas, eu pedia antes de mais um enquadramento sobre isto que acabámos de ver agora, em que circunstâncias é que isto aconteceu, o que é que estavas exatamente a fazer naquele momento? Boa tarde, Carla. Isto aconteceu no primeiro momento após aquela mítica conferência de imprensa de domingo, convocada pelo Presidente da Câmara Municipal, Valdemar Alves, porque foi o primeiro momento em que se abriram os portões de um dos armazéns onde a Câmara Municipal guardou durante este ano e meio aqueles bens que não foram entregues à população, às vítimas dos incêndios. Nesse primeiro momento em que os portões foram abertos, foram colocados lá caminhões da Câmara Municipal, funcionários da Câmara Municipal, para retirar esses bens dali, levá-los, não sabemos ainda hoje, para onde. E nesse primeiro momento, quando nós soubemos que esses bens estavam a ser retirados, já estávamos inclusivamente fora de Pedrógão Grande, regressámos para captar essas imagens exclusivas que revelámos logo no próprio dia, de colchões novinhos em folha, por exemplo, a serem retirados, de mobílias ainda embaladas, que em tudo contraria aquilo que o Presidente da Câmara Municipal, nessa conferência de imprensa de domingo, disse que eram bens que estavam estragados, que estavam colchões sujos, que não iam ser aproveitados. Aquilo que vimos sair nestes caminhões carregados da Câmara Municipal foram bens em perfeito estado, muitos ainda embalados com os plásticos de origem, que nunca seguiram para as famílias que precisavam e continuam ainda hoje a precisar deles. E há que frisar aqui, esses bens, ao contrário do que disse Valdemar Alves, não são da Cruz Vermelha, são bens da Câmara Municipal. Isso fica bastante claro pelas declarações que tentaram passar despercebidas da Vice-Presidente, mas que assumiu que mobílias e colchões eram da Câmara Municipal. E agora, posteriormente, com esta entrevista da Cruz Vermelha, em que o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa diz que a Cruz Vermelha não tem bens à guarda guardados naqueles armazéns. Portanto, neste primeiro momento em que os funcionários ali colocados, funcionários da Câmara Municipal, percebem que estão a ser gravados pelos jornalistas em via pública, não estávamos dentro do armazém, não estávamos a infringir nenhuma lei, estávamos a cumprir o nosso dever de informar aquilo que estava a acontecer, a retirada desses donativos materiais que estavam escondidos, fomos abordados, enfim, daquela forma. E como é que depois terminou este episódio? Conseguiste permanecer durante mais alguns minutos? Tiveste que sair dali devido ao nível das ameaças? Qual é que foi o desfecho? O nível hoje é grave e é considerado grave até pelas próprias autoridades, pela própria GNR, porque ainda hoje temos uma equipa no local a fazer recolha de imagens, apesar de agora ser feito a quase conta-gotas a retirada dos bens materiais destes armazéns. Naquele momento, eu fiz aquilo que já tinha feito no domingo, depois de muitas provocações de deputados municipais do PS, de funcionários da Câmara, provocações gratuitas, tentativas de intimidação. Eu fiz exatamente a mesma coisa que acho que qualquer jornalista numa situação dessas, apesar desta ser uma situação altamente singular, nunca me tinha acontecido nada assim, ainda por cima de pessoas que trabalham numa autarquia, num órgão público, fazerem este tipo de ameaças. Aquilo que eu faço e farei sempre é não responder a qualquer tipo de ameaça. Baseio-me nos factos, tentei sempre ouvir a autarquia. O Presidente da Câmara Municipal nunca respondeu às minhas perguntas, recusou-se sempre. Quando estivemos, por exemplo, na segunda-feira à tarde a acompanhar a retirada destes bens, vimos Telmo Alves, filho do Presidente da Câmara Municipal, que era quem geria todos os donativos que chegavam à Câmara Municipal no local. Assim que abordei Telmo Alves para lhe perguntar para onde iam estes bens, fugiu literalmente para dentro da Câmara Municipal. E oficialmente da própria autarquia de Pedrógão não há uma justificação, não há uma explicação sobre o que é que está a ser feito estes bens que foram retirados ao longo destes dias? Não há. O que há é um comunicado logo após a reportagem da TVI que acaba por ser desmentido pelo próprio Presidente da Câmara Municipal e pelos factos. A autarquia disse logo após a reportagem que a investigação da TVI colocou em causa a segurança daqueles bens. Ora, sabemos que, além do caos e da desordem
ordem que já existia dentro destes armazéns, um deles com mobílias e frigoríficos, máquinas de lavar roupa, micro-ondas, ao lado de outros bens já fora de prazo, ao lado de águas. A questão da segurança foi sempre uma questão que já era conhecida de toda a gente. Eu estive, e vamos revelar isso, na Assembleia Municipal que decorreu na terça-feira. Estive dentro do edifício, fomos proibidos de filmar essa reunião da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, mas estive lá e Valdemar Alves diz que, enfim, acaba por cometer uma inconfidência que já toda a gente sabia que aquela antiga fábrica, aquele armazém, não tinha condições de segurança, mas que também, na verdade, não queria gastar muito dinheiro a garantir Mas, a na verdade, segurança toda a gente daquele sabia sítio. que aqueles bens se encontravam naquele local. Havia comentários junto da população que os bens estariam guardados em armazéns, não se sabia muito bem onde, e investigámos e chegámos à origem desses bens. E o que concluímos é que, além do caos onde eles foram colocados, a Cruz Vermelha sabia de tudo, já tinha visitado aquele armazém depois dos assaltos, 2 assaltos que relatámos já àqueles armazéns e um terceiro que, entretanto, já aconteceu. Portanto, a questão da segurança daqueles bens é a pergunta que continua hoje a não ter resposta por parte de Valdemar Alves. Como é que o Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão, sabendo as necessidades da população pela qual foi eleito, ainda hoje não responde como é que é possível ter a generosidade de um país inteiro, não só escondida da população, como naquelas condições. Há inúmeras questões por responder, como, por exemplo, também os dinheiros. Existem 350 mil euros parados numa conta bancária que nem sequer são transparentes, nem se sabe quem doou o quê. E pessoas, provavelmente algumas centenas de pessoas, a precisar desses Com bens. muitas e carências. desse dinheiro. E esse dinheiro não chega, efetivamente, a essas pessoas. Ainda hoje, 1 ano e meio depois, esse dinheiro fica parado. Nessa Assembleia Municipal, Valdemar Alves dizia que, eventualmente, poderia ser para limpar terrenos. Eu pergunto, com tantas pessoas vítimas diretas, com problemas de saúde, com fatos de contenção por causa dos ferimentos das queimaduras, que custam 7, 8 mil euros, que pediram ajuda em carta registada à Câmara Municipal, muitas delas também entregues em mãos, com estes factos todos, Valdemar Alves fica de consciência tranquila. Quer utilizar esse dinheiro para limpar terrenos? Quais são então as prioridades do Presidente da Câmara Municipal? Temos também, Carla, permite-me só dizer, para fechar, que temos também desmentidos tanto do Gabinete do Primeiro-Ministro como do Presidente da República a coisas que foram ditas pelo Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Obrigada, André Carvalho Ramos. É uma reportagem para ver mais logo no Jornal das 8 da TVI, desenvolvimentos sobre esta investigação o que foi feito aos donativos dos portugueses para as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.